Agora o noticiário internacional, uma das maiores potências econômicas do mundo, a Alemanha, vive uma profunda crise e isso levou à queda do premier Olaf Scholz. Assunto de hoje do Sérgio Tavares, ele vai nos explicar o que aconteceu, por que essa queda do primeiro-ministro e quais os próximos passos agora, o que pode vir a acontecer na Alemanha. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Vítor. Saudações aqui a partir de Portugal, para vocês aí no estúdio e para toda a audiência do Jornal da Oeste. Essa é a notícia que falamos hoje então, porque basicamente o que continua a acontecer aqui na Europa é um dominó de governos de esquerda a caírem aqui por toda a Europa e agora já a apanhar as grandes potências, como nós já vimos em França, como vimos também em Espanha. A esquerda perdeu nas últimas eleições, mas Pedro Sánchez traiu o povo e manteve-se no poder, apesar da derrota, unindo-se a independentistas catalães para ter governo. Aqui em Portugal a esquerda também caiu, tal como já tinha caído em Itália, Países Baixos ou na Suíça. Agora é então a vez da Alemanha, a grande potência da Europa Central, e neste caso esta queda do governo acontece devido à enorme instabilidade governativa que se tem vivido e que levou então o chanceler alemão Olaf Scholz a levar ao Parlamento alemão, que se chama Bundestag. Olaf Scholz levou uma moção de confiança ao governo para tentar manter de pé este atual elenco. Só que essa moção foi votada negativamente pela maioria no Parlamento e isso resulta na dissolução parlamentar e vai levar a Alemanha a eleições antecipadas agora em fevereiro de 2025. Olaf Scholz, que já propôs então por causa disso ao presidente alemão que o Bundestag seja dissolvido, e o presidente Frank-Walter Steinmeier vai ter então 21 dias para convocar formalmente eleições que vão acontecer dentro de mais ou menos 60 dias. Por isso, desta forma, os alemães vão novamente às urnas, deve ser agora em fevereiro, isto mais de meio ano antes do previsto. Porquê? Porque com esta crise governativa precipitaram-se novas eleições, uma situação que tem sido comum nos governos de esquerda. Eu recordo que, por exemplo, aqui em Portugal tivemos eleições este ano que não estavam previstas. Porquê? Depois de um governo de esquerda de António Costa ter caído devido a sucessivos escândalos, e então isto repete-se noutros países da Europa e neste caso alemão, a crise no governo deveu-se ao facto de a coligação que estava no poder, uma coligação de 3 partidos, durou apenas 3 anos porque eles próprios não se entendiam. Foi uma coligação marcada por divisões, por escândalos, por uma instabilidade governativa que levou então esses 3 partidos, o SPD, os Verdes e o FDP, a terem nas últimas eleições resultados terríveis, obteram os piores resultados de sempre e daí eles tiveram que se unir, tiveram que fazer como Pedro Sánchez em Espanha e tiveram que se coligar para se manterem no poder, porque sabemos que a esquerda não aceita facilmente a vontade popular, mesmo quando perde, e então, tal como em Espanha, também na Alemanha, eles arranjaram formas e esquemas, coligações para se manter no poder. Seja como for, antes da votação dessa moção de confiança apresentada então por Olaf Scholz, ele fez de tudo para mostrar que estava tudo bem, que não se passava nada, abriu a sessão do Bundestag com um discurso de meia hora, onde pediu confiança aos eleitores, partilhou as prioridades do programa eleitoral, prometeu aumentar o salário mínimo, ou seja, promessas desesperadas ali, mesmo ao cair do pano, que não convenceram a maioria do Parlamento. E para terminar, vale a pena referir que este governo alemão tem sido também muito criticado, não só pelas várias políticas que tem adotado, mas também na questão da guerra na Ucrânia, porque a Alemanha tem sido o maior apoiante da Ucrânia no que diz respeito ao envio de dinheiro e ao envio de armas, e então o governo alemão é acusado de alimentar a guerra em vez de propor a paz. E também sobre este assunto, Olaf Scholz defendeu-se, diz que mantém a sua posição relativamente à Ucrânia e adiantou que quer continuar a ser o maior apoiante, continuar a enviar o máximo de dinheiro possível, o máximo de armas possíveis, mas garantiu que não vai enviar soldados alemães para o terreno. Ainda assim, apesar de tudo isto, nestas próximas eleições, Olaf Scholz
voltará a ser o candidato escolhido pelo SPD para essas próximas eleições antecipadas, mas prevê-se uma derrota pesada, porque além de agora já não ter o apoio dos outros partidos, os alemães estão fartos das políticas de esquerda, as políticas relativas à imigração, à guerra, à questão climática, e então prevê-se que, tal como noutros países da Europa, a direita vá subir ao poder na Alemanha, mesmo com a imprensa militante a rotular a direita com os habituais chavões de extremistas, xenófobos, racistas. Mas apesar disso, estamos certos que a maior parte dos alemães irá votar na direita, e isso, basicamente, essa questão da imprensa é mais do mesmo em relação ao que acontece em tantas outras partes do mundo, e portanto a Alemanha prepara-se então agora para também ela dar uma guinada à direita.